Caião, é possível uma pessoa ficar enfeitiçada por macumba por muito tempo? Só se for uma idiota, né? Uma idiota que fica enfeitiçada por macumba, porque macumba não é nada, pô. Macumba é uma máquina de superstição para a cabeça idiotada. Sei. É só isso. É uma máquina simbólica. Eu estou falando do sacrifício. Não é disso que você está falando? Do sacrifício de macumba, da oferenda, do despacho. Do despacho. Não é disso? É, o sacrifício de farofas e frangos. Tem objetivos, tem poderes de manipular o mundo espiritual em favor de alguns contra outros. É disso que ele está falando? É. Pois é, isso é uma máquina simbólica para impressão de idiotas. Então, dependendo do quão idiota você seja, a macumba pode pegar em ti, porque macumba só pega em idiota. Macumba não pega nem em ateu. Macumba só pega incrédulo, idiotado, tolo, supersticioso, que acredita que as matérias podem guardar poderes que vão atingir a vida de alguém que chegue ali e que vai ser dramaticamente alterado, o livre-arbítrio dele vai ser mudado, o desejo dele, tudo porque tem um objeto consagrado a um demônio, você não sabe disso, comeu daquilo sem saber, tocou naquilo sem saber e agora virou vítima ignorante daquilo para sempre. Você tem que ser um super condicionado à superstição, ao pânico, ao medo, ao temor do sobrenatural para que macumba tenha algum poder sobre a tua vida. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, que a macumba nada é no mundo. Paulo diz explicitamente, só que ele não diz a macumba, ele diz o ídolo, o sacrifício ao ídolo. Tá. Que é a mesma coisa. Que é a mesma pegada da macumba. Nada é no mundo, não tem poder nenhum naquilo ali. A galinha é galinha, farinha é farinha, cachaça é a cachaça, a flor é a flor, tudo está igual. Exceto na mente que monta a máquina simbólica e a interpreta como um poder imanente e emanador que penetra, controla, altera, muda, segundo o desejo malévolo de quem fez aquela máquina simbólica contra alguém. Agora, se passar ali um ateu, se passar um bicho descrente como eu em relação a isso, porque eu só creio em Jesus, na ressurreição dos mortos, no poder de Deus, o resto, estou pulando por cima, passando sem dar a menor bola, e não é de hoje. Eu estou fazendo isso desde que me converti. Eu não trato nada com desrespeito por causa das pessoas que fizeram. Agora, a coisa em si não é nada. Vocês, por exemplo, não pensam nas pessoas que fizeram, ficam com medo da coisa em si. São os tolos. Na macumba, a única coisa perigosa é a relação que você possa ter com a pessoa que faz aquilo, atribuindo a ela poder, magia, feitiço sobre você, encantamento, ou atribuindo ao ódio dela um poder destrutivo. Que vai pegar você. Dá pra ela uma moral. Aí, pelo amor de Deus, não precisa que essa pessoa exista. Se você olhar para uma árvore e atribuir esse poder, isso vai te acontecer. A árvore vai te afetar de alguma forma? Porque não é a árvore, é você projetado da árvore que realiza o mal contra você. É você em você mesmo. A macumba és tu, entendeu? A macumba é do tamanho do teu pensamento, da tua superstição, da tua credulidade, do teu medo, da tua ignorância, da tua falta de Deus, da tua falta de Jesus, o mais valente, morando na tua vida e no teu coração. Vamos lá, temos ainda 15 minutos. Se macumba não pega em bêbado também, né, cara? Também não. Ele vê lá a cachaça, a farofa e o frango, ele monta um bar. Manda a ver, não quer nem saber. Já agradeço, obrigado, Senhor. Bota uma dose aqui. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Porque esse é tal do Exu, bar do Exu. Entra aí, gente. O Senhor é tão bom que eu estou tropeçando em graça divina nas esquinas. Exatamente.
Que religião boa, ainda deixaram aqui uma caninha pra mim. Aí vai, eu nunca vi bêbado ficar em macumba. Não, o bêbado fica não. A macumba do bêbado é a cachaça. Macumba pra bêbado é cesta básica, velho. Ele vai quente. Vamos lá. Eu já conheci bêbado, cara, que tirava gosto com ração de cachorro. Né? Tirava Sem gosto. sacanagem. Os caras ficavam bebendo na praça e do outro lado da rua tinha uma loja de ração. Olha, quando eu tinha 15 anos de idade, Ele a gente ficava saía de carro. Tirando. A gente saía de carro procurando macumba. Porque as galinhas estavam todas assadas. Filezinho só. Filezinho. E a cachaça era boa. Então saíamos, eu e mais 4, 5 amigos. Ah, tem uma ali, pega lá. Ué. Pega 2, 3 macumbas, vai para um bar, abre na mesa, Despacha na Coca-Cola. corta e ó, pra dentro. E eu fazia isso antes de me converter. Depois que eu me converti, é que, meu Deus, Aí acho é que eu que não foi vou pior. pegar uma macumba, agradecer a Deus e oferecê-la a um pobre faminto que lá quer saber de macumba, só está morrendo de fome. Claro. Então, pode pegar a macumba, agradeça ao Senhor, parta e ofereça aos homeless, aos pobres da terra, Aos que eles vão homeless. agradecer muito. Tá cheio de gente abandonada e dormindo em marquise, passando fome. E um monte de macumba apodrecendo sozinha sem ter quem coma. Tá parado. Tá... Uns espíritos enfastiados. Exatamente. No plano piloto tem pouca coisa de macumba, porque lá não tem esquina. Não né? tem esquina. Não adianta. Aqui só tem vassourinha. Parece como é um que é o nome? autorama. É só tesourinha. 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 Não, Sei a macumba aqui não pega porque já vem cortada na tesourinha. É. Mas se você for para as cidades satélites, Aí já rola uma ainda vibe. rola uma bastante. vibe. né? E a grande central da macumba brasileira tá ali na esplanada, que já é outro tipo de Já é despacho. outro tipo. Ali tem até um prato emborcado e um outro aberto e tem uma oferenda no meio. Maior pitu nacional erguida no meio. A oferenda em milhões. Vamos lá, brolho, que só faltam 12 Caio, minutos. eu perdi um irmão há um ano com linfoma. A minha mãe acredita que ele morreu por efeito de macumba feita por uma das namoradas dele, pois ele não era homem de uma só mulher. Aí já é, a mãe deve ser evangélica, né, a mãe? Ah, O cara com estava desviado, comendo todo mundo, aí morreu de um linfoma. Aí a mãe veio Aí falar a mãe que é interpreta, macumba. foi macumba de uma namorada porque ele dava muita brecha pro diabo porque comia todo mundo. Isso. Pelo amor de Deus. Ai, Eu não... imagina só se linfoma pegasse por causa de promiscuidade. Isso. Linfoma é doença Ah, venérea. Tava todo mundo morto de linfoma. Ai, é ruim demais. E aí? Eu não creio, sabe, nisso, Caio. É. Pode ser que ele tinha morrido por efeito de macumbaria um dia antes da morte dele. Rapaz. Eu não creio nisso. Pode ser que ele tenha morrido por efeito de macumba. Um dia antes da morte dele, falei do amor de Deus. Ele começou a me dizer que tinha... Ele começou a me dizer que tinha feito trabalho para desfazer a macumba. Isso é possível, Caio? Uma pessoa morrer por macumba? O irmão chegou a acreditar nessa parada antes de morrer. É. A mãe falou isso pro irmão enquanto ele estava doente. O cara fez o trabalho para desfazer a macumba da namorada só porque a mãe disse que ele estava morrendo de macumba. É porque ele já estava, Aí né? ele ficou grilado. Vamos aí lá fazer, vamos fazer né? um para desfazer. Claro. Se ninguém tivesse falado nisso, se ele vivesse numa casa onde não existisse essa superstição, Ele não ia entrar nessa. Né? ele não estaria nem pensando nisso. É ruim demais. Isso é ruim O demais. cara morre daquilo que crê que está morrendo, brother. É simples assim. Cada um morre do que não crê ou do que não crê. Cada um morre do que pensa que lhe está matando. A gente morre mais do medo do que do poder das coisas que organicamente matam. E nada mata mais o corpo do que medo instalado na mente. Porque nos fragiliza a tal ponto que tudo que seja oportunístico
no mundo microbiótico contra nós, em nós se instala. E tudo que em nós exista como potencial psíquico intenso, que possa ir se expandindo, somatizar-se, virar carne, virar desordem celular, acontecerá. A gente já sabe há mais de 40 anos, mais de 80 e tantos % das doenças que nos atingem são de natureza psíquica. Tem a ver com medo, com estresse, com ódio, com distúrbios, com iras guardadas, com amarguras, com inseguranças cultivadas, feitas crônicas. A gente adoece, em geral, do nosso estado mental. É claro que a velhice existe, o desgaste celular, um monte de outras coisas, doenças reais que a gente contrai, que a defesa imunológica não foi o suficiente para barrar, mas todas essas coisas são muito menos perigosas do que o que nós desenvolvemos contra nós a partir do nosso estado mental. Por favor, creiam nisto. Por isso, Jesus insiste o tempo todo em ter fé, bom ânimo, esperança. A tua fé te salvou. É esse o espírito do Evangelho, é chamar-nos para o ânimo bom, para o humor de esperança e fé na vida. Porque isso é o que mais nos protege na existência. Essas são as camadas concretas mais espessas contra toda forma de desequilíbrio mental, psicológico e, por conseguinte, físico na gente.